Olá, seja bem-vindo ao Centro Espírita Apóstolos do Bem, diretamente de Indaiatuba, estado de São Paulo. É uma grande satisfação retornar aqui para que possamos conversar sobre um assunto que eu espero que todos entendam, aproveitem e gostem. Antes da gente começar, eu vou pedir a todos para que a gente possa fazer a prece inicial. Que nós fechemos nossos olhos, mentalizemos a figura do Mestre Jesus e juntos em pensamento possamos dizer: Mestre amado, obrigado por tudo o que temos, por tudo o que somos, por onde estamos. Obrigado, Mestre, por ser nosso modelo, nosso guia. Obrigado pela paciência que tem conosco, Mestre. Obrigado pela infinita persistência, perseverança que o Mestre tem com cada um de nós, apesar de nossa insistência em incorrer em erros, em escolher a porta larga. Mestre, sabemos que o nosso futuro é certo. Seremos espíritos de luz, seremos espíritos puros como Ti, Mestre. E é por isso que agradecemos imensamente toda a sua dedicação a cada um de seus irmãos. E que um dia, e que esse dia seja breve, possamos encarar a todos como irmãos. Que assim seja. O assunto que eu trouxe para a reflexão de hoje veio desse livro aqui, Fome de Quê? São mensagens de autores diversos e eu escolhi um capítulo lá no meio e vocês vão perceber por quê. Eu escolhi esse capítulo aqui, vocês não vão conseguir ler, mas o livro é Fome de Quê? E o capítulo chama-se Fome de Fraternidade. Eu não vou ler o capítulo, desculpem, porque ele tem 7 a 8 páginas e aí eu ia só ler e não ia ficar interessante, a gente não conseguiria refletir juntos sobre o tema. Mas em vez de falar de fome de fraternidade, eu vou falar sobre fraternidade, que é o tema deste capítulo. E para que a gente possa refletir sobre isso, eu trouxe um texto que eu busquei lá naquele site, momento.com, que é o site que reproduz as mensagens do Momento Espírita, programa de rádio. Essa mensagem não é muito antiga, não. Ela é de 14 de setembro de 2020. E ela tem o título de Fraternidade. A mensagem nos diz o seguinte: desde que o cristianismo se espalhou pelo mundo, o grande desafio foi demonstrar nossa condição de discípulos de Jesus. Nós organizamos diversos concílios para estabelecer dogmas e pontos fundamentais de uma doutrina que desejávamos estruturar, esquecidos de que o Mestre fez da natureza o seu templo e dos amigos a sua igreja. Nós promovemos guerras e conquistas, arrasando e impondo medo naqueles que não se dobravam à nossa fé, embora ele nos tenha prescrito, o Mestre tenha nos prescrito, amor aos inimigos. Disputamos seu sepulcro, como se fora troféu a ser conquistado. No entanto, ele nos ensinara que seu reino não é deste mundo. Criamos hierarquias, distinções, cargos religiosos, cerimônias e celebrações em nome do Mestre. Muito embora as ações do Mestre tenham se pautado na simplicidade. Falando sobre tudo isso, sobre o começo do texto, vocês vão me perguntar assim: Alexandre, mas como você está falando tudo isso? Nós somos espíritas, nós não temos dogmas, nós não temos cerimônias, não temos celebrações e tudo mais. O texto fala que nós criamos tudo isso. E eu preciso lembrar a todos que nós, como espíritas, sabemos que o Espírito é eterno, que nós já tivemos muitas encarnações antes desta. Portanto, nós habitamos a Terra séculos antes do Mestre aqui chegar e também habitamos a Terra muitas vezes depois do Mestre por aqui passar. Então,
Sim, nós fizemos tudo isso como espíritos encarnados em épocas passadas. Nós criamos as guerras por causa da religião. Nós enfrentamos os nossos inimigos de fé e derrotamos e guerreamos contra aqueles que se opunham à nossa crença. E fizemos tudo isso nos esquecendo da mais simples lição que o Mestre nos deixou. Este é um dos livros das obras básicas do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Além do Evangelho segundo o Espiritismo, as obras básicas contêm o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Estas 5 obras são a base, por isso que elas chamam-se obras básicas. Essas 5 obras básicas são a base da doutrina espírita. Nós só podemos dizer que um livro é espírita partindo das obras básicas. Elas são obras espíritas. E quando você buscar algum livro, por exemplo, este que eu estou te mostrando para vocês, Fome de Quê? E vocês estiverem em dúvida, essa obra é espírita ou não é espírita? Eu vou lá no texto da obra que eu estou em dúvida, procuro informações e comparo com o que está contido nas obras básicas. Se estiver de acordo com as obras básicas, é um livro espírita. Se não estiver de acordo, estiver diferente do que está aqui nas obras básicas, nas 5 obras básicas, este livro não é espírita. Esta é a forma de a gente diferenciar um livro espírita de um livro não espírita. Mas, voltando aqui, falando de que nós guerreamos, nós brigamos com quem tinha e tem fé diferente da nossa, nós esquecemos do ensinamento mais singelo que o Mestre nos trouxe. E aqui, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, se nós pudéssemos condensar esse livro em apenas 2 frases, todos os ensinamentos do Mestre Jesus estariam contidos em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E amar ao próximo nada mais é do que praticar a caridade, ou seja, a fraternidade. Fraternidade é tratar as outras pessoas como nossos irmãos. E é isso que nós esquecemos durante milênios, antes e depois da passagem do Cristo. E hoje, ainda, nós não nos lembramos da principal mensagem de amor entre irmãos que o Mestre nos trouxe. Nós construímos belíssimas e imensas edificações em nome do Mestre, sem lembrar que ele afirmou não ter uma pedra para repousar a sua cabeça. Nós inventamos suplícios, impusemos a tortura, acendemos fogueiras para que uma fé fosse imposta, mesmo que de aparência. Não obstante, o Mestre nos alertou para não sermos sepulcros calados por fora, guardando podridão por dentro. O Mestre exemplificou em palavras e atos que veio aqui para servir. E aquele que desejasse ser o maior no reino que o Mestre anunciou, deveria ser o servo de todos. Aí algumas vezes algumas pessoas vão pensar assim, peraí Alexandre, você está dizendo que para que eu consiga conquistar o reino dos céus, eu vou ter que ser escravo? Não. Jesus não ia nunca, conhecedor da justiça divina e da perfeição infinita de Deus, nunca ia dizer que um irmão deveria ser escravo de outro. Aqui, servo está colocado no sentido de servir. Aquele que serve não é no significado de escravo, é no significado de servir. E é isso que a frase diz. Ele veio aqui apenas para servir a todos nós. O que significa isso, servir a outro irmão? É ajudar aquele que é necessitado. É dar o pão a quem tem fome, água a quem tem sede, abrigo a quem tem frio, consolo aos desesperados, ombro amigo aos desamparados
Isto significa servir. E tudo isso que eu disse agora, se nós refletirmos, nada mais é que tudo que o Mestre fez quando esteve aqui. Consolou, deu água, deu comida e, principalmente, nos ensinou que o único caminho é o amor ao próximo. Depois desse texto há um comentário longo. Longo que eu digo é o mesmo tamanho do texto, também do Momento Espírita. Diz assim o comentário: prosseguimos, na atualidade, alimentando cismas, divisões, segmentando e segregando aqueles que fogem de nossos padrões, das nossas referências ou do nosso entendimento, quando falamos de fé, de comportamento e de religião. Não só fé, também comportamento e religião. Quaisquer que tenham opiniões diferentes das nossas sobre quaisquer assuntos, nós vamos dividir eles e nós. Porém, o ensinamento de Jesus é claro. Os seus discípulos seriam conhecidos por muito se amarem. Faço uma pausa aqui. Nós estamos falando de cristãos. Nós, espíritas, somos cristãos. Mas nem todo cristão é espírita. Todo cristão é aquele que segue os ensinamentos de Jesus. E nós, espíritas, seguimos. Mas ele diz assim, que o ensinamento é claro, os discípulos de Jesus seriam conhecidos por se amarem, por muito se amarem. Aí eu começo a me perguntar, será que eu sou cristão? Será que eu amo realmente o meu próximo como Jesus pediu que fizéssemos? Não. Com certeza eu, Alexandre, ainda não consigo ser cristão. Peraí, mas então se eu não consigo ser cristão, eu não sou espírita? Eu digo que eu, Alexandre, estou tentando ser espírita e tentando ser cristão, ou seja, tentando amar ao próximo. É uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. Jesus não colocou nenhuma outra condição, simplesmente amor. Nenhuma religião será capaz de nos conduzir à felicidade se não abrirmos mão. Nenhuma religião será capaz de nos conduzir à felicidade se abrirmos mão desse preceito ensinado por Jesus. Ou seja, não é o espírita que está com o futuro garantido, que conseguirá o reino dos céus. Não é o seguidor de nenhuma outra doutrina que tem garantido o reino dos céus. Aquele que ama verdadeiramente o seu irmão, filho de Deus, com certeza tem garantido o seu caminho para o reino dos céus. Cristianismo é a doutrina de ação e de relação, que nos ensina a agir em favor do outro, sem esperar que o mesmo se suceda em retorno. Cristianismo é o desafio de amar o semelhante, mesmo sendo ele considerado inimigo, e mantendo-se nessa postura sem desejar mudar. Eu vou pegar outro livro aqui. Esse é outro Evangelho segundo o Espiritismo. São edições diferentes. Mas aqui também está escrito, numa passagem de Jesus, que ele diz, amai os vossos inimigos. E muitas pessoas entendem, como assim eu vou amar um inimigo meu? Jesus não disse, amai os vossos inimigos como você ama os vossos amigos. Ele não disse isso. Ele disse, amai os vossos inimigos. Ah, mas então eu vou amar diferente um e outro? Não, o amor é o mesmo, sincero, amor de irmão. A diferença toda é que a tratativa para com um inimigo, já começa por aí, não deveríamos ter inimigos, mas já que somos egoístas e orgulhosos e temos inimigos, a tratativa para com os inimigos é diferente da tratativa para com os amigos, mas o amor é o mesmo. É isso que Jesus quis dizer. Vamos lá. Cristianismo é a doutrina que nos convida a orar por quem nos persegue.
sabendo que esses que nos perseguem um dia se darão conta da postura equivocada onde ora eles estão, e um dia vão se propor também a amar. É que a gente não consegue lembrar, nós esquecemos das outras encarnações, mas nós já hoje amamos a muitos que antigamente odiávamos. Esta é a perfeição da lei de Deus, a perfeição da lei de reencarnação. Cristianismo é a proposta de vida que nos convida a amar e compreender, mesmo aqueles que ainda não possuem condições ou disposição de nos compreenderem. É necessário que exercitemos o amor ao próximo. Compreensão, empatia, abnegação são exercícios que nos marcarão como cristãos. Veja, compreensão, empatia e abnegação. Coisas difíceis de praticar ainda, mas um dia seremos craques nisso. Em dias de disputa, de antagonismos ideológicos, políticos ou religiosos, a proposta do Mestre é a mesma. Se nos entendemos ou pretendemos nos dizer cristãos, o primeiro e indispensável movimento a ser feito é em direção ao próximo, a fim de aprender a amá-lo. Construir em nós o sentimento de fraternidade pura e simples, no amparo de uns pelos outros, sensibilizando-nos pela dificuldade ou carência do outro, de ordem material, emocional, afetiva ou moral. Sem isso, ou seja, sem nos sensibilizarmos pela carência dos outros, de ordem moral, emocional, afetiva ou espiritual, sem isso, sem essa sensibilização, nada mais fará sentido. E aí, lendo tudo isso, eu fico pensando, muitos filósofos passaram pela crosta do planeta em várias encarnações tentando decifrar o sentido da vida. Está aqui dentro. O sentido da vida, o motivo de nós estarmos aqui é aprendermos sinceramente a amar o próximo. Para que a gente encerre a nossa conversa de hoje, nossa reflexão sobre fraternidade, eu vou ler um item do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título do capítulo 15 é Fora da caridade não há salvação. Lá no item 3, dizem-nos os espíritos superiores: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Caridade e humildade quer dizer nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Só vou conseguir evoluir como espírito quando eu deixar o orgulho de lado e praticar a humildade. Só vou deixar de ser um espírito ainda muito pouco evoluído quando eu deixar o egoísmo de lado e tornar-me caridoso. Em todos os seus ensinamentos, Jesus nos mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fosse feito. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade
Eis o que não cessa de recomendar. E ele mesmo, o mestre, dá o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que o mestre não cessa de combater. Mas faz mais do que recomendar a caridade. Coloca a caridade claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Ou seja, caríssimos irmãos e irmãs, o título do capítulo é simples e direto. Fora da caridade não há salvação. Enquanto não deixarmos de olhar para nós mesmos e não olharmos ao redor, não conseguiremos paz, não conseguiremos tranquilidade de consciência e de espírito. Portanto, essa nossa conversa de hoje, falando sobre fraternidade, tem vários motivos. Principalmente as guerras. E aí, quando eu digo guerras, vocês já vão pensar nas guerras mundiais, nas guerras entre países. Sim, também tem esse motivo. Mas eu digo de todas as guerras. Tanto daquelas que têm maior conhecimento, maior propaganda, quanto das outras. Que outras, Alexandre? Que outras guerras você está falando? Eu estou falando da guerra não entre países, entre povos, entre nações. Eu estou falando daquelas guerras que nós, como indivíduos, travamos. Guerra contra o vizinho, que tem um cachorro que late durante a noite. Guerra contra o cunhado, que é impertinente e incomoda. Guerra contra o primo ou a prima, que nos provoca. Guerra contra desconhecidos. Guerra dentro do trabalho, guerra dentro das escolas, porque simplesmente eu encontrei uma pessoa que pensa diferente de mim. Encontrei uma pessoa que tem uma opinião oposta à que eu tenho. Estas também são guerras. E são estas guerras que principiam e chegam às grandes guerras. Por isso, eu trouxe o tema de fraternidade. Porque é somente praticando a fraternidade de irmão para com irmão, é que nós vamos conseguir vencer a barreira e propagar a boa nova. E aí nós vamos conseguir ter fraternidade entre pessoas do mesmo quarteirão, pessoas do mesmo bairro, pessoas da mesma cidade, pessoas do mesmo país ou de países diferentes. Mas fraternidade não apenas durante a calamidade, fraternidade 24 horas por dia. Porque o Mestre foi fraterno e pregou, ele disse, ele pensou e ele atuou. As ações do Mestre foram fraternas durante 24 horas, durante todos os dias da permanência dele aqui fisicamente. E nós sabemos com certeza que ele continua assim no plano espiritual. Um dia seremos assim. Por isso o tema de hoje, fraternidade. Agradeço a sua atenção. Faço o convite de semanalmente retornar aqui nesse mesmo lugar, que teremos continuamente mensagens a serem transmitidas, sempre mensagens que eu posso dizer baseadas em livros espíritas e com um conteúdo engrandecedor, um conteúdo construtivo. E para fazer o agradecimento final, eu vou pedir a todos que fechem os seus olhos, elevem os seus pensamentos, os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e do fundo do nosso coração, do mais íntimo do nosso espírito, nós possamos em uma só voz dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em qualquer parte do universo. O pão do corpo e do espírito nos dá hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, e elas são muitas, na mesma medida em que conseguirmos sinceramente perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos da prática do mal, hoje e sempre. Que assim seja.
Graças.